Senhoras e senhores, vamos lá iniciar a nossa última aula. Chegamos ao final, na sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo cada conteúdo que foi passado aqui e que nós possamos um dia nos encontrar para que eu possa conhecer cada um de vocês pessoalmente. Vamos falar sobre, como foi dito na última aula, a gestão e as estratégias e modelos de polícia, no caso da nossa filosofia de polícia comunitária. Então vamos lá, prosseguindo. A solução de problemas tem se constituído uma excelente ferramenta, metodologia de trabalho para a prática do policiamento comunitário. Nós já falamos muito sobre isso, nós já falamos sobre a questão do quanto é importante a parceria da comunidade, nós já falamos o quanto é importante o policial ter um olhar mais atento para os problemas que envolvem a comunidade em si, e não apenas aos problemas de criminalidade. E é interessante que, no momento em que a solução desses problemas elas começam a aparecer com mais frequência, o policiamento ele se torna mais eficiente e até mais fácil de ser realizado. Então nós veremos no decorrer do curso que a ideia de ter uma gestão profissional através de estratégias, ela tem sim trazido várias soluções e resultados positivos dentro dessa metodologia. A polícia tem percebido que não é possível mais fingir que sozinha consegue dar conta de todos os problemas de segurança. A comunidade precisa policiar a si mesma e a polícia pode ajudar a orientar essa tarefa. Vejam só, a polícia ela não precisa querer resolver tudo sozinha. Ela pode chamar para a responsabilidade aquela comunidade, para que em parceria as coisas possam acontecer de forma mais efetiva. Construir parcerias e mobilizar lideranças comunitárias. Na década de 80, nos Estados Unidos, ficou definido que polícia mais comunidades, mais a comunidade, uma parceria, e programas, desencadeavam em programas de redução de medo. E nós tivemos também essa prática aqui na nossa região, na Paraíba. Quando a polícia chegou na comunidade, podemos presenciar ou contemplar o aumento de várias, como é que eu posso chamar? De várias ferramentas que não existiam naquela localidade. Por exemplo, a abertura de novos comércios, por exemplo, a implantação de um condomínio residencial no bairro de Mandacaru. Então, tudo isso começou a ser concretizado depois que a implantação da unidade de polícia solidária no local, ela gerou frutos. A comunidade passou a sentir mais confiança em empreender no local. E com isso diminuiu a sensação de medo. A construção de uma estratégia de polícia comunitária, parceria, fortalecimento, solução de problemas, prestação de contas e orientação para o cliente, que no nosso caso é o cidadão. Os membros da comunidade devem estar envolvidos em todas as fases do planejamento do policiamento comunitário. Eles não devem ser não devem ser apenas espectadores, ou então apenas clientes que utilizam os serviços, mas eles devem ser partícipes de todas as fases da implementação dessa filosofia. Aumentar a participação da comunidade por meio de abordagens para reduzir as taxas de ocorrências e o medo do crime, através de planejamento a curto, médio e longo prazo. Dentro das particularidades de cada comunidade, essas estratégias elas vão sendo efetivadas. E a partir daí, a ideia é que
cada vez mais essa parceria entre comunidade, lideranças e polícia, elas possam orientar para um trabalho mais produtivo, mais efetivo. Prosseguindo. O policial comunitário encoraja a prestação de contas, pesquisas e estratégias entre as lideranças e os executores, a comunidade e outras instituições públicas ou privadas. Como eu já falei em outro momento, existem dentro da metodologia da filosofia de polícia comunitária implantada nas comunidades algumas reuniões periódicas envolvendo todos os agentes que estão diretamente participando dessa implementação, dessa filosofia. E lá é apresentado o que cada parte envolvida no processo está fazendo. Então, existe, de fato, uma prestação de contas para essas atividades, né? Os 3 lados da parceria comunitária: confiança, contato com a comunidade e a comunicação. Como nós já vimos, à medida que os laços vão se estreitando, essa tríade ela se torna mais fácil e mais eficiente. Ok? Identificação dos atores sociais que atuam nas lideranças comunitárias. Isso é interessante, porque muitas vezes a liderança comunitária ela não parte somente daquela pessoa que é formalmente instituída nesse cargo, né? nessa posição. Muitas vezes a gente tem pessoas que teoricamente não são lideranças, às vezes não estão nem ligadas como é que se fala? Aos conselhos comunitários, né? Às associações de bairro, mas que a comunidade em si enxerga nela uma liderança. Então esses pontos são importantes, que a polícia possa identificar, o policial possa identificar quem são e criar uma forma de proximidade com essa pessoa, de aproximação com essa pessoa. Organizações públicas e privadas e grupo de pessoas são atores importantes para iniciar o processo de mobilização social. Então aí nós temos os idosos, os comerciantes, os professores, os diretores de escolas, aquelas pessoas que muitas vezes eles têm algum tipo de projeto de esportes, por exemplo, dentro da comunidade, ou de aula, ou de alguma atividade que envolva a participação da comunidade. Essas pessoas elas devem ser atraídas para dentro do processo, para essa mobilização, a fim de que elas venham a se tornar cada vez mais parceiros da polícia. Então, a gestão de serviço, nós vamos mais uma vez trazer algumas diferenciações entre polícia comunitária e polícia tradicional. O policiamento comunitário tem sido tentado em várias polícias ao redor do mundo, portanto, não existe um programa único para descrevê-lo. Isso é interessante, como já foi falado, dado a sua característica de estar introduzido nas comunidades, é interessante a gente perceber que, dependendo da demanda, o policiamento ele vai podendo ir se ajustando estrategicamente para atingir os objetivos, mas não está preso a algo mecânico, que tem que ser dessa forma. Vai muito além da implantação de policiamento, a pé ou de postos de policiamento comunitário. Redefine o papel do policial de combatente para solucionador de problemas e o como eu não falo inglês, mas vamos tentar. Ombudsman. Vamos imaginar que seja isso, do bairro. Mas o que é esse termo? Esse termo é um solucionador de problemas local. Então ele vê
nessa parte aí, que o policial, ele passa a ser mais do que apenas, como a gente já viu, uma força que vai lá. Ele passa a ser um resolvedor de problemas locais que venham a acontecer. Ele é, digamos assim, como se fosse uma referência quando se trata de resolução dos problemas no bairro. Exige uma transformação cultural da polícia. Então não é viável, não é muitas vezes até possível que o policial com a mentalidade de antigamente, vamos dizer assim, que não conheça a filosofia de polícia comunitária, ele possa aceitar essas mudanças de uma forma tão simples. Então isso é cultural, já vem sido implementado e vocês estão, neste momento, fazendo parte dessa nova cultura. Busca de uma solução proativa e criativa para equacionar o crime e a desordem. E aí, no material que vocês receberam, vocês vão poder olhar melhor esse diagrama. Ele é feito de duas formas. Deixa eu só dar uma olhada aqui, para que a gente possa estabelecer, ver quais são, a que se referem essas letras, né? Então, o diagrama 5W2H, que é em inglês, né? E traduzido para português, ele ficou 4Q1POC. Esse 4Q, ele diz respeito ao seguinte: o que será feito? Lembre-se, nós estamos tratando de planejamento estratégico. Então, dentro desse diagrama, dentro dessa solução proativa, existe um planejamento. E esse planejamento, ele segue essa gerência de plano de ação. Então, esses 4Q, eles vão significar o que será feito, quem vai fazer, quando será feito, quanto custará, por quê, onde e como. Então, dentro de uma metodologia que se preocupa com o planejamento estratégico, nada é feito aleatoriamente. O plano de ação ele já tem que ser muito bem definido, em busca da solução. Não é chegar e dizer que, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, isso já deve ser definido na fase de planejamento. Ok? Continuando. Os princípios básicos do POP, o policiamento orientado para o problema. Reconhecer que a ocorrência é frequente e o sintoma de um problema. É frequentemente o sintoma de um problema. Aquilo que nós falamos em outro momento. Uma situação que ela acaba ficando recorrente, então ela é, na verdade, algo que deve ser tratado de forma diferente. Inclusive, o autor ele faz até uma analogia com a medicina, né? Ele diz que o policiamento tradicional, a ação policial é igual a receitar um analgésico, ou seja, traz um alívio temporário, mas não resolve o problema. Já no caso do POP, o policiamento orientado para o problema, a ação policial ela é igual a uma consulta médica aprofundada, ou seja, são utilizadas as informações obtidas a partir do entendimento da ocorrência, de outras fontes, de pesquisas, para terem uma visão clara do problema, pesquisando quais as causas estão gerando as ocorrências. Então, nesse caso, nós partimos de algo genérico para algo mais específico, e assim encontrando uma solução para a resolução do problema. O método IARA. Esse acrônimo ele está relacionado a uma metodologia que foi desenvolvida na década de 70 nos Estados Unidos por pesquisadores do projeto Newport News. Um modelo de solução de problemas que pode ser utilizado para lidar com o problema do crime e da desordem.
é de simples compreensão para os líderes comunitários e para os policiais que atuam na atividade fim. Esse método se assemelha ao processo PDCA, amplamente utilizado na administração. Então vamos entender um pouco mais como é que se dá esse método IARA. Na verdade, ele é, como eu já falei, um acrônimo para as seguintes fases: identificação, análise, resposta e avaliação. Dentro de cada uma dessas fases, nós teremos vários passos. Eu sugiro que você, até por conta do nosso tempo, que você pesquise no material que você recebeu, leia, se não entender, releia o material, para que possa ficar muito bem massificado essa questão. Todavia, eu acredito que para nós a parte prática ela vai ser mais proveitosa. Então nós vamos falar de algumas fases do método IARA, mas não vamos nos ater tanto nos pormenores, ok? Prosseguindo. Dentro do método IARA existe o triângulo para análise do problema, o chamado TAP. E ele vem dizer que geralmente são necessários 3 elementos para que um problema possa ocorrer: um agressor, uma vítima e um local. E o TAP ajuda os policiais a visualizar o problema e a entender o relacionamento entre os 3 elementos. Então ele se dá da seguinte forma: tem que haver uma vítima, tem que haver, nesse caso, um cidadão infrator, tem que haver um ambiente, ele vai ocorrer em algum lugar, para que aí haja o crime. Então essa forma de analisar o fato em si e todos os envolvidos no crime, ela tem o único intuito de facilitar o entendimento de todas as partes envolvidas. Ok? E para finalizar o nosso curso, para finalizar a nossa aula, eu quero trazer aqui para vocês os 10 princípios da polícia comunitária. Nós estamos nos encaminhando para o fim, e se você tiver nessa sua trajetória de uma semana, nessa sua jornada, entronizados esses 10 princípios, tenha certeza que você já vai ter absorvido uma boa parte do que é necessário para se ter a efetivação dessa filosofia no seu dia a dia, no desempenho das suas funções. Primeiro princípio: filosofia e estratégia organizacional. A base desta filosofia é a valorização da comunidade. Para direcionar os seus esforços, a polícia, ao invés de buscar ideias preconcebidas, busca, junto às comunidades, os anseios e as preocupações das mesmas, a fim de traduzi-los em procedimentos de segurança. Segundo princípio: comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade. Dentro da comunidade, os cidadãos devem ser convidados para participar como plenos parceiros da polícia, dos direitos e das responsabilidades envolvidas na identificação, priorização e solução dos problemas. Terceiro princípio: policiamento descentralizado e personalizado. Este é necessário um policial plenamente envolvido com a comunidade, conhecido pela mesma e conhecedor de suas realidades. Quarto princípio: resolução preventiva de problemas a curto e a longo prazo. A ideia é que o policial não seja acionado pelo rádio, mas que se antecipe à ocorrência. E com isso, o número de chamadas para o 190 deve diminuir. O que nos leva ao quinto princípio: ética, legalidade, responsabilidade e confiança. A polícia comunitária pressupõe um novo contrato entre a polícia e os cidadãos, aos quais ela atende, com base no rigor do respeito à ética policial, da legalidade dos procedimentos,
da responsabilidade e da confiança mútua. Sexto princípio: extensão do mandato policial. Cada policial passa a atuar como comandante de polícia local, com autonomia e liberdade para tomar iniciativa, dentro de parâmetros rígidos de responsabilidade. Nesse contexto, todo policial deve ter os seguintes questionamentos antes de tomar uma decisão. Isso está correto para com a comunidade? Isso está correto para com a segurança da minha região? Isso é ético e legal? Isto é algo que estou disposto a me responsabilizar? Isto é condizente com os valores da instituição. Então essas reflexões, elas devem ser feitas antes das tomadas de decisão. Sétimo princípio: ajuda às pessoas com necessidades especiais. Valorizar as vidas de pessoas mais vulneráveis, jovens, idosos, minorias, pobres, deficientes, sem teto e etc. Isso deve ser um compromisso inalienável do policial comunitário. Não deixa de ser também um ato de civismo, de humanidade. Então você tem isso já nato dentro da sua natureza. O que você vai fazer é simplesmente colocar em prática cada vez mais. Oitavo princípio: criatividade e apoio básico. Ter confiança nas pessoas que estão na linha de frente de atuação policial. Na atividade fim, principalmente do soldado, cabo, agente, detetive, guarda municipal. Confiar no seu discernimento, sabedoria, experiência e, sobretudo, na formação que recebeu. Isso propiciará abordagens mais criativas para os problemas contemporâneos da comunidade. Nós voltamos aqui à particularidade de cada comunidade. O policial que está introduzido naquela comunidade, ele vai saber qual a melhor forma de agir em cada caso. Nono princípio: mudança interna. O policiamento comunitário, como atividade prática, exige uma abordagem plenamente integrada, envolvendo toda a organização. É fundamental a reciclagem de seus cursos e respectivos currículos, bem como todos os seus quadros de pessoal. É uma mudança que se projeta para 10 ou 15 anos. E o nosso 10º princípio é a construção do futuro. Deve-se oferecer à comunidade um serviço policial descentralizado e personalizado com o endereço certo. A ordem não deve ser imposta de fora para dentro, mas as pessoas devem ser encorajadas a pensar na polícia como um recurso a ser utilizado para ajudá-las a resolver problemas atuais de sua comunidade. Então, com esses 10 princípios, nós fechamos o nosso curso, nós fechamos a nossa aula e nós esperamos muito ter contribuído para a formação de vocês numa consciência que você faz parte do policiamento comunitário. Você faz parte de uma polícia que evolui. Você faz parte de algo que tem como sua meta, como seu objetivo, trazer para as comunidades, para a população, aquilo que ela mais necessita, que é a resolução dos seus problemas para a garantia da paz social. Finalizando, eu deixo aqui uma frase de Sun Tzu, que diz o seguinte: com planejamento cuidadoso e detalhado, pode-se vencer. Com planejamento descuidado e menos detalhado, não se pode vencer. A derrota é mais do que certa
se não se planeja nada. Pela maneira como o planejamento antecipado é feito, podemos predizer a vitória ou a derrota. Então, que todos os planejamentos que estão alicerçados na filosofia de polícia comunitária possam ser colocados em prática por cada um de vocês. Que Deus os abençoe e foi um prazer estar com todos. Nos vemos por aí, muito sucesso a todos.